Ricardo, boa noite, bem-vindo. O CDS-PP avança com esta iniciativa. Que tipo de apoios poderá ter nesta altura? Desde logo tem o apoio do PSD, que já o declarou. Os social-democratas vão votar favoravelmente a esta moção de censura, mas deverão ser o único partido, para além do CDS, a fazê-lo. Faltam, para obter a maioria absoluta no Parlamento que permitiria a esta moção de censura derrubar o Governo, através da dissolução da Assembleia da República, 9 votos. E é muito pouco provável que esses 9 votos sejam encontrados, desde logo, na bancada parlamentar do Partido Socialista, mas também não é provável que sejam encontrados no interior da bancada do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista ou dos Verdes. E, portanto, não há aqui grande probabilidade de sucesso em termos de votação. Agora, do ponto de vista político, esta moção de censura tem imediatamente uma dupla leitura. A leitura de tentativa de afirmação do CDS como um partido de oposição e o líder até da oposição, eventualmente aproveitando o vazio de poder que neste momento de alguma maneira existe no PSD e cavalgando também o bom resultado das eleições autárquicas. Depois há uma segunda leitura, que é a leitura de pressão sobre o Executivo, depois de António Costa não ter escondido a sua satisfação e o seu entusiasmo com os índices económicos e com a boa condução da discussão do Orçamento de Estado, na preparação com os partidos à esquerda do Partido Socialista, aproveitar agora aquele que é claramente uma situação de embaraço que António Costa, do ponto de vista até da comunicação, claramente não tem sabido gerir. Ricardo, há ou não também uma pressão acrescida para os partidos à esquerda que, obviamente, poderão escudar-se nesses acordos com o PS, mas que num passado recente tantas vezes pediram demissão e por coisas bem mais menores? É verdade, esse embaraço, esse incómodo que esta situação está a causar nos bloquistas e comunistas é mais do que evidente. Agora, também é mais do que evidente que o derrube do governo por esta causa seria neste momento penalizador, quer para uns bloquistas, quer para outros comunistas, porque seriam eles, no fundo, responsáveis diretos por derrubar este Executivo, levando a eleições antecipadas, e esse é um cenário que, por exemplo, o Partido Comunista já considerou que não seria neste momento razoável para o seu eleitorado, razoável para a atual situação governativa. Agora, também é evidente que vai haver aqui, no meio desse embaraço, algum posicionamento, o reposicionamento destes partidos. Não é por acaso que o Partido Comunista pediu já uma audiência ao Presidente da República para falar desta questão dos incêndios, percebendo que, junto do seu eleitorado, tem que dar uma resposta de incómodo, de insatisfação perante a forma como o Executivo está a lidar com esta matéria. Ricardo, estamos a discutir esta questão da moção de censura nas 24 horas seguintes à comunicação que fez António Costa. O que te pergunto é se tudo ficou por dizer ontem naquela declaração ao país. O essencial, pelo menos, ficou calado nas palavras de António Costa, que pareceu muito mais preocupado em desenhar uma resposta política do que um esclarecimento à população. Os portugueses que ouviram ontem o Primeiro-Ministro falar, muitas vezes em questões técnicas da ativação de planos europeus ou então dos pormenores que muita gente não conhece de um relatório que eventualmente virá agora a ser aplicado, tudo isso é incompreensível para o comum dos cidadãos que assistiu através dos média, das televisões, a imagens horríficas de incêndios que assolaram o país durante mais de 24 horas e que fizeram dezenas de mortos. Ora, se do ponto de vista político me pareceu que António Costa foi muito hábil, nomeadamente a enredar a oposição à direita naquilo que é uma estratégia de oposição ao governo e aproveitando esta situação que é claramente embaraçosa para o seu Executivo, pareceu-me que em termos de comunicação para o país muito pouco ou nada ficou dito, sobretudo o essencial, isto é, prometer aos portugueses que uma situação destas, com tantas vítimas mortais, não voltará a acontecer, independentemente da inevitabilidade dos incêndios. Ricardo, e uma das justificações apresentadas foi precisamente que esta não é algo novo que acontece no país e que decorre também de várias políticas falhadas no passado. Assunção Cristas vem hoje também ser protagonista num assunto, num dossiê que ela também conhece, até porque passou pelo Ministério da Agricultura. Pergunto-te, estas culpas também têm que ser repartidas ou estamos a tentar desviar do essencial?
Não, as culpas têm que ser repartidas por muitos governos, por muitos ministros da Administração Interna, por muitos ministros da Agricultura, enfim, há uma série de culpados. Agora, ninguém quer assumir essas culpas, nem as culpas diretas, nomeadamente dos protagonistas nas falhas de comunicação, na incompetência da Proteção Civil, na incapacidade de atores como a EDP, por exemplo, resguardar aquilo que eram elementos mínimos de segurança. Enfim, houve aqui muita gente a falhar, houve aqui muitas organizações que claramente não deram uma resposta, houve aqui também responsabilidades políticas que não estão a ser assumidas, nem pelo atual governo, nem por pessoas que já não estarão agora no governo, mas que tiveram essa responsabilidade, e tu falaste agora da Assunção Cristas, ela teve também responsabilidades, mas aparentemente ninguém quer assumi-las. E isso é aquilo que torna esta situação ainda mais desconfortável, e é por isso que não me se espantaria nada que ao longo dos próximos dias venhamos a assistir a mais manifestações de protesto como aquelas que neste momento já estão nas ruas. Ricardo, olhando também para aquela que é a intervenção que estamos obviamente a aguardar e que vai acontecer dentro de minutos, às 8h30, é a previsão de Marcelo Rebelo de Sousa falar ao país. O que poderá dizer o Presidente nesta altura, depois do Primeiro-Ministro ter garantido ainda hoje também, Oliveira do Hospital, onde vai falar o Presidente, que tem estado em articulação com o chefe de Estado? O histórico diz-nos que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa preparam muito bem aquelas que são as suas comunicações e tem havido uma concertação muito bem sintonizada entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. Agora, a verdade é que há aqui um elemento de imprevisibilidade nesta situação atual. Desde logo decorrente daquilo que eu há pouco dizia ser a incapacidade comunicativa de António Costa na justificação do que aconteceu e, sobretudo, no esclarecimento relativamente ao que vai acontecer a curto prazo. E aí Marcelo Rebelo de Sousa, que é sempre muito mais sensível àquilo que são as necessidades da população ouvir aquilo que quer ouvir, a tal política dos afetos, muito provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa irá tentar colmatar essa lacuna do Primeiro-Ministro. E não me espantaria que, nesse sentido, houvesse aqui um discurso um pouco mais ríspido do Presidente da República relativamente à ação do Governo. Não eventualmente pedindo a demissão do Ministro, não é essa a competência de um Presidente da República perante a população. Isso ele tem a possibilidade de o fazer olhos nos olhos com o Primeiro-Ministro nas reuniões que tem, mas eventualmente pedindo a este Governo que assuma algumas responsabilidades políticas, não apenas naquilo que seria eventualmente uma demissão, mas sobretudo na aplicação de medidas concretas e imediatas, nomeadamente numa matéria que parece ser neste momento muito cara ao Presidente da República, que é a questão das indemnizações às vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Essa é uma matéria em que o Governo ainda está em falta e essa é uma matéria em que o Presidente da República prometeu a esses familiares dessas vítimas que iria estar numa posição de muita vigilância. Ricardo, será depois daquilo que vai dizer Marcelo que vai acontecer e precisamente amanhã no Parlamento o debate quinzenal. É a tua convicção que poderá ser uma das posições mais difíceis, um dos debates mais difíceis para António Costa? Vai ser um debate difícil, em primeiro lugar, pela emoção que está à volta desta questão. Segundo lugar, porque António Costa tem a clara noção de que há aqui falhas políticas, desde logo na coordenação do combate a estes incêndios. Em terceiro lugar, porque António Costa percebe que neste momento fragilizar o Executivo na véspera da discussão de um orçamento de Estado e também depois de um bom desempenho do Partido Socialista nas eleições autárquicas, de alguma maneira faz descarrilar a estratégia que ele parecia ter tão bem montada. E desse ponto de vista será difícil. Como será difícil também encarar muitos daqueles deputados da oposição que estarão na sua frente e que lhe vão pedir responsabilidades sobre aquilo que deve ser mais caro a um qualquer detentor de cargos públicos, que é a vida de cidadãos sobre os quais ele tem uma responsabilidade direta. Olhando também para essa posição de António Costa, poderemos esperar algum anúncio, alguma antecipação daquilo que vai ser o Conselho Extraordinário? Ele que já ontem acabou por antecipar algumas das ideias que quer levar a essa reunião. Tem que o fazer. Já o deve ter provavelmente feito junto de Marcelo Rebelo de Sousa, exatamente tentando placar aquilo que será
alguma ira do Presidente da República perante essa tal falha de comunicação e falta de ação do Governo, terá que o fazer agora junto dos deputados, nomeadamente os deputados que daqui a alguns dias vão também debater uma moção de censura em que esta mesma questão será o cerne. É preciso aqui recordar que quando Assunção Cristas, há alguns meses, se virou para António Costa e lhe perguntou como é que continuava a manter a confiança política na Ministra da Administração Interna e se não achava que a Ministra era aqui uma responsável, António Costa respondeu: eu sou responsável, eu tenho aqui uma função de responsabilidade. Ora, António Costa puxou para si a responsabilidade máxima desta matéria e, portanto, amanhã, perante os deputados, ele será certamente recordado disso. Ele próprio não precisa de ser recordado. Saberá que há aqui uma pressão muito grande sobre a sua figura enquanto Primeiro-Ministro na justificação daquilo que é uma tragédia que, ainda por cima, teve uma réplica tão recente e tão trágica. Até porque foi sempre o próprio Primeiro-Ministro a sair em defesa de Constância Urbano de Sousa, Ricardo. É verdade. Sim, e não parece abrir mão da Ministra, parece até bem pelo contrário, estar metido agora numa certa teimosia em defender a Ministra, independentemente, por exemplo, de sinais evidentes que os relatórios, em particular o relatório que foi encomendado pelo próprio Governo, que encosta as responsabilidades da Ministra da Administração Interna neste caso, desde logo, por exemplo, no atraso nas substituições das chefias da Proteção Civil e também até naquilo que foi alguma descoordenação no funcionamento dessa Proteção Civil, que tem uma impressão digital muito evidente da Ministra da Administração Interna. Ora, a tudo isso, mas António Costa parece estar surdo e mudo e a tudo isso também o Primeiro-Ministro parece dar um aval protegendo claramente a sua Ministra, como por exemplo há algum tempo defendeu também o Ministro da Defesa a propósito de um caso também muito difícil de explicar, que é o do assalto a tanques. António Costa não parece estar interessado numa remodelação forçada. Mesmo que era expectável que pudesse acontecer eventualmente depois das autárquicas, Ricardo. Sim, embora, se tu te recordas, e acho que foi contigo que fiz aqui este comentário, a minha aposta, digamos assim, é que essa remodelação acontecerá depois do orçamento, de discussão do Orçamento de Estado, eventualmente no início do próximo ano. Ricardo, olhando também para esses problemas que foste enumerando ao longo deste comentário, relacionados com a comunicação, quais são as maiores questões neste momento ao nível da comunicação do próprio Governo? Que sinais são esses que é preciso, que António Costa precisa de resto resolver rapidamente para que parte dessa confiança com o eleitorado seja restabelecida? Há dois níveis. O primeiro é o da afetividade, e aí António Costa poderia aprender muito com Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa não pode, enquanto Primeiro-Ministro, no meio de uma madrugada em que o país ardia, virar-se para um jornalista e dizer não me faça rir, quando lhe perguntaram sobre as responsabilidades políticas deste Executivo. Como não pode permitir à Ministra que se mostre embaraçada por não ter gozado as férias que ela acha que tinha tido direito. Estas são frases que caem muito fundo naquilo que é a percepção que as pessoas têm da responsabilidade dos políticos nestas matérias. E aí, nesse campo da afetividade, o Governo falhou de forma muito clara. No segundo plano em que falhou, é um plano mais pragmático, é um plano mais da ação. O Governo, apesar de 4 meses pode poder não ser considerado muito tempo, e é verdade que os relatórios em cima dos quais António Costa quer agora atuar apenas foram conhecidos há alguns dias, mas também é verdade que alguma coisa se poderia ter feito de mais e melhor para evitar a tragédia deste fim de semana. Não se entende, por exemplo, porque é que 60% dos meios aéreos disponíveis este verão já não estavam num fim de semana que qualquer especialista em meteorologia ou qualquer pessoa que tenha um smartphone e que olhasse para a previsão do tempo sabia que ia ser um fim de semana muito quente e com ventos muito fortes. Ora, não parece ter existido ali um cuidado acrescido em colocar todos os meios à disposição para evitar aquilo que não sabia o que é que poderia ser exatamente, mas se previa que pudesse ser uma situação dramática. Depois, há a questão das indemnizações. Aí também o Governo, quanto a mim, está aquém daquilo que poderia ter feito. E o PSD está a ser muito perspicaz, tocando na questão das indemnizações automáticas, que embora não me pareça um sistema completamente justo, é, no tal terreno das efetividades, eventualmente o sinal melhor que o Governo neste momento poderia dar.
Começou esta intervenção por ser muito emotiva e emocional, terminou de uma forma muito dura para com o Governo e encomendando também uma função à Assembleia da República. O que quis exatamente dizer Marcelo Rebelo de Sousa? Ui, muita coisa. Foi, como tu disseste, um discurso muito, muito duro. Nunca ouvi da boca de Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, um discurso tão duro como este que acabámos agora de assistir. E é duro em vários planos. É duro no plano pessoal, relativamente às pessoas que detêm cargos públicos, é duro do ponto de vista político, relativamente às responsabilidades do Executivo, é duro relativamente aos deputados e àquela que é a sua percepção e a sua responsabilidade também em termos políticos para os dias que se seguem. E as mensagens foram muitas e foram para muitos lados. Foi desde logo para a própria Ministra da Administração Interna, quando diz que tem que haver humildade para aqueles que ocupam cargos cívicos. É uma mensagem muito direta para aqueles que têm essa responsabilidade, estejam à frente da Proteção Civil, estejam à frente do Ministério da Administração Interna. É uma mensagem também para os partidos à esquerda do Partido Socialista, quando diz que é preciso que não haja nenhum equívoco quando se for na moção de censura discutir se este Executivo está ou não está habilitado para desempenhar da melhor forma aquela que é a proteção dos portugueses nestas situações de catástrofe. Basicamente, o que Marcelo disse a bloquistas e comunistas é: vejam lá se, por causa da estabilidade governativa, não estão a cometer um erro se eventualmente rejeitarem esta moção de censura apenas porque não querem essa crise política, mas se acharem que este governo não é o governo mais apto para esta questão que ele considera ser prioritária, então o melhor é votarem ao lado do CDS, deixarem que este governo caia, mostrando total desprendimento e dizendo que a sua função é garantir que esta questão é uma questão central para o país e é uma questão que ultrapassa os valores até da tal estabilidade governativa, dando a entender que não o assusta minimamente que haja agora uma crise política provocada por este tema, tal é a dimensão deste tema. Ricardo, e qual é o teu entendimento quando o Presidente diz que vai estar atento para tirar as consequências e até usar todos os poderes? Era aquilo que eu há pouco dizia. Marcelo Rebelo de Sousa vai tornar-se uma espécie de vigilante atento àquilo que são não só as promessas do Executivo, mas também o seu cumprimento rápido. E Marcelo Rebelo de Sousa teve ali uma enorme lucidez, dizendo não basta prometer que se vai cumprir as recomendações de um relatório, sabendo que algumas dessas recomendações podem durar anos até ficarem no terreno. A profissionalização dos bombeiros, a utilização de novo material de combate aos incêndios, isso pode demorar 1, 2, 3, 5 anos até ser completado. E como ele disse, não se pode esperar este tempo até se evitar que estas situações ocorram. E, portanto, desse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa está a exigir a António Costa que tenha medidas que tenham um impacto imediato para, no caso, por exemplo, que é agora pouco provável, e essa aí é, digamos assim, uma válvula de segurança para o Primeiro-Ministro, mas se daqui a um mês houvesse uma situação de incêndios, não acontecesse nada semelhante como isto. E Marcelo Rebelo de Sousa foi muito claro: se não houver essas medidas, então o Presidente da República será consequente. E aí ficamos, a leitura que eu faço é de que ele próprio dissolveria a Assembleia da República se percebesse que esta prioridade que ele agora colocou para este seu mandato não estava a ser levada suficientemente a sério pelo Primeiro-Ministro. Aliás, o próprio diz que esta é uma marca que fica no próprio mandato presidencial. Eu acho que há neste momento condições melhores para que a Ministra da Administração Interna apresente a sua demissão ao Primeiro-Ministro, tendo em conta que o Primeiro-Ministro manifestou essa confiança nela e, portanto, seria muito difícil agora voltar atrás com essa palavra, o que poderia até parecer uma cedência inusitada ao Presidente da República, considerando que, como dizia o Domingos, ele disse que é no Parlamento que essas responsabilidades têm que ser assacadas. Obrigada aos dois pela vossa presença nesta emissão prolongada do 18/20.